Bom, boa tarde a todos. Prosseguindo aqui, o item 7 do capítulo das normas constitucionais. Normas constitucionais classificadas segundo a sua função. Podem ser normas impositivas, que estabelecem um dever para o Estado, do Estado para com os cidadãos, na verdade. Normas que instituem, reconhecem, conformam e reforçam garantias constitucionais. Ou normas orgânicas, são normas de competência e de procedimento, como por exemplo as normas que estabelecem o procedimento de votação de emenda constitucional, normas de competência legislativa, de competência material dos estados, de competência material da União, dos municípios, e a competência subsidiária dos estados, Aqui o capítulo 6, preâmbulo e ADCT, O preâmbulo, que é aquela parte inicial ali da Constituição, aquele texto inicial, ele contém informação sobre a origem e os valores que guiaram o texto constitucional, o texto que se segue, as linhas estruturantes e finalidades. Não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo em si mesmo. O preâmbulo seria como se fosse uma introdução ali ao que vai se seguir, que é o que realmente tem normatividade, Só que por vezes os determinados elementos contidos ali no preâmbulo, eles se expressam no texto da Constituição mesmo, E se os elementos do preâmbulo que estão contidos no texto forem violados, há inconstitucionalidade, mas não por violação do preâmbulo, mas por violação de elementos do preâmbulo, mas que também estão dispostos no texto constitucional. Que o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. O poder constituinte originário, aquele que inaugura uma nova ordem constitucional, se depara com justas expectativas e situações consolidadas. Em face disso, estabelece um regime jurídico para casos específicos. Por exemplo, havia toda uma ordem, um ordenamento jurídico anterior, calcado sobre a base da Constituição antiga. Em 88, se eu não me engano, era a Constituição de 67, algo assim. E sobre aquela Constituição se erigiram direitos de pessoas, expectativas legítimas de cidadãos. E esse novo poder constituinte surgiu em 88, como não era um poder arbitrário, mas um poder que estava afinado em tese com os interesses do povo, uma vez que foi uma Constituição promulgada pelos representantes do povo, ela estabeleceu alguns elementos de transição entre o ordenamento jurídico antigo e o ordenamento jurídico que estava sendo inaugurado. Então, a DCT trata de temas concretos, com regulação por prazo definido. Se eu não me engano, uma das coisas que consta ali é opções de regime jurídico de funcionário público ou de membro do Ministério Público, uma coisa assim. Eu acho que até a questão da inelegibilidade de membros do Ministério Público tem a ver com esse... Está disposta ali no ADCT, O ADCT ele tem, contudo, o mesmo estatuto hierárquico das normas constitucionais. O ADCT faz parte da Constituição, é norma constitucional, e, portanto, está acima, está no topo do ordenamento jurídico. Subordina o resto das normas, e as normas inferiores a eles não podem contrariá-lo. E o ADCT, uma nota aqui de forma, que ele tem a numeração própria, ele não segue a numeração da Constituição. Aqui, interpretação da Constituição, noções elementares. Interpretação é elemento que integra o esforço de aplicação, a busca do sentido da norma para a conformação da vida social. Aquilo que nós falamos,
a norma, no texto, extraída diretamente do texto, né, ela tem um caráter geral e abstrato, né? Só que a situação a ser resolvida ela é individual e concreta. Então tem que haver uma integração por parte do intérprete para adequar aquela norma geral abstrata à situação individual a ser resolvida, né? Ele diz aqui que a interpretação constitucional tem alguns caracteres distintivos, né? Tem algumas notas características que diferenciam ela da interpretação dos demais preceitos jurídicos, né? Que como a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e ela reverbera por todas as outras normas, né? A interpretação de uma norma constitucional ela impacta todo o ordenamento jurídico, né? Que encontra fundamento nela, né? Que a interpretação da Constituição sofre muitas vezes, de fato, né, pressões ideológicas e políticas, né? Por exemplo, questão do artigo 226, que trata do caso do matrimônio, né? Essa abertura do direito de família, abertura do casamento homossexual ou homoafetivo, né? Isso foi fruto de um ativismo político, né, de determinados interesses que tiveram voz ativa, né, e provocaram, em certa medida, uma reinterpretação daquele dispositivo, né, para que fosse dada uma interpretação mais ampla do que o que parecia estar contido ali inicialmente, né. E isso é possível, sobretudo porque a Constituição está repleta de termos, em certa medida, vagos e plurívocos, quer dizer, que são passíveis de entendimento em vários sentidos, né? Por exemplo, o estabelecimento de algumas metas estatais sem a indicação, desculpe, sem a indicação do como, né? Simplesmente o estabelecimento de uma meta, mas delegando de forma explícita ou implícita o modo de concretização dessas metas ao intérprete, né? E a importância da interpretação constitucional também, porque a força da Constituição está em parte na segurança que ela gera, né, quanto ao seu significado e à previsibilidade de seus efeitos, né? Se ninguém sabe o que significa a Constituição, né, se ela pode significar A e B ao mesmo tempo, isso gera insegurança e isso fragiliza, né, a Constituição, né? Se ela tiver um sentido claro, né, determinado, claro, cada norma ali tem um sentido claro e um conjunto ali ter um sentido claro, isso contribui para a força da Constituição no sentido da possibilidade de invocação e de entendimento quando a norma constitucional for invocada, né? Aí aqui o item 1 aqui desse capítulo 7. Levando em conta a estrutura das normas constitucionais, interpreta-se um preceito, texto jurídico, para dele se extrair uma norma, uma proibição, uma faculdade ou um dever, com vistas à solução de um problema prático, né? Esse é o modus operandi, né? Há o texto, né? Tem aquelas palavras ali, mas aquelas palavras elas têm um conteúdo, né? E daquelas palavras ali se extrai um conteúdo, né, com vista à solução de um problema prático. Isso fica muito claro na interpretação do direito penal, né? Porque o direito penal ele lista condutas e ele estabelece sanções, né? Ele não diz como é que aquilo ali vai operar, não diz expressamente, né?
Mas você tem, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Né? É o que está escrito, matar alguém, pena 5 a 20 anos. Mas o conteúdo, vamos dizer, o conteúdo lógico daquilo ali, o mandamento que está contido ali, na verdade, é não matar alguém. Né? Porque se você matar alguém, você vai receber você vai sobrevir uma consequência desagradável, né? Que é a sanção penal. Então, a norma que está contida ali, quer dizer, o conteúdo daquele texto é não matar alguém. Né? Então, o ilícito penal, na verdade, é a violação da norma, né? Quer dizer, do conteúdo do texto e não daquelas palavras ali. Né? Princípios têm um atributo da interpenetração. Ah, não, aqui já é que eu tô dando volta aqui, meus caros. Então vamos parar por aqui, meus caros. Paramos em levando em conta a estrutura das normas constitucionais. Por hoje é só isso. Na verdade foi uma continuação da outra aula que acabou sendo cortada no meio. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.